Sabe, quando a gente olha o mapa, parece que os países sempre tiveram aquela forma, né? Mas a verdade é que não. Eles são moldados por guerras, acordos e, às vezes, pela pura ambição de gente que avança sem saber o que vai encontrar. A história de como o Brasil deixou de ser só uma faixinha de terra no litoral para se tornar o gigante que é hoje é uma das mais incríveis do mundo. Então, bora entender essa história. Pois é, essa é a grande pergunta. Como é que pode um território, que no papel era para ser só uma fração do que é, acabou virando quase metade da América do Sul? A resposta não está em uma única batalha ou um único decreto, mas num processo que durou séculos. Olha só, tudo começa lá atrás em 1494, com o famoso Tratado de Tordesilhas. Basicamente, Portugal e Espanha pegaram um mapa e traçaram uma linha imaginária no meio do mundo. Essa parte aqui a leste era de Portugal. O resto do continente era da Espanha. Em tese, a história do Brasil deveria ter parado por aí, nesse pedacinho de costa. Mas, claro, não foi bem assim. E a primeira grande virada nessa história toda, o que começou a redesenhar o Brasil, aconteceu bem longe daqui, lá na Europa. Uma crise de sucessão em Portugal acabou mudando completamente as regras do jogo. Imagina só, por 60 anos, de 1580 a 1640, Portugal e Espanha tiveram o mesmo rei. Um rei espanhol governando os dois impérios. É o que a história chama de União Ibérica. E para quem estava aqui na colônia, na América do Sul, aquela divisão de terra de Portugal e terra da Espanha, de repente, perdeu sentido, né? E aí que a coisa fica interessante. Com um rei só para todo mundo, aquela linha de Tordesilhas virou letra morta. Na prática, ela não servia mais para nada. Não existia mais uma barreira política impedindo os colonos portugueses de avançar para o oeste. Era como se a porteira para o interior do continente tivesse sido escancarada. Bom, com a fronteira no papel meio que apagada, começou a expansão de verdade, no chão. E foram basicamente duas coisas que empurraram essa galera para dentro do continente: a necessidade econômica e a busca por riquezas. Pensa bem, a principal fonte de riqueza da colônia era o açúcar, e as plantações de cana ocupavam as melhores terras ali no litoral. Só que a colônia estava crescendo, e essa gente toda precisava comer. E o gado, que dava carne, couro, servia de transporte, bom, ele precisava de muito, mas muito espaço. A solução? Empurrar os rebanhos para o interior, para o sertão. E olha que louco! Foi assim que a própria economia começou a desenhar o mapa do Brasil. Os vaqueiros, seguindo o curso de rios gigantes como o São Francisco, foram os verdadeiros pioneiros, os primeiros a criar uma presença portuguesa de fato, permanente, bem longe da praia, fundando fazendas e povoados que se tornaram a semente do interior do Nordeste. Mas não era só o gado que ia sertão adentro, não. Tinha um outro movimento rolando, muito mais agressivo, em busca de outro tipo de riqueza. Ouro, pedras preciosas e gente para escravizar. Eram as famosas entradas e bandeiras. E aqui, é super importante a gente entender a diferença. As entradas eram as expedições oficiais organizadas pelo governo português e até tentavam respeitar a linha de Tordesilhas. Agora, as bandeiras, essas eram outra história. Eram expedições particulares, bancadas por gente rica da colônia. E elas não estavam nem aí para o tratado. Foram as bandeiras que realmente rasgaram o mapa antigo. Sem dúvida, os bandeirantes foram os agentes mais brutais, mas também os mais eficientes dessa expansão. Esses caras se enfiaram no meio do continente muito além da linha de Tordesilhas, caçando ouro e principalmente capturando indígenas para escravizar. Foi um processo extremamente violento, mas foram eles que, na marra, definiram as fronteiras que o Brasil teria no futuro. Então, para a gente organizar as ideias, essa expansão se apoiou num tripé. De um lado, a pecuária, ocupando o sertão por necessidade econômica. Do outro, os bandeirantes, conquistando o território na base da ambição. E além deles, a gente ainda tinha as missões jesuíticas, que montaram aldeamentos em lugares super remotos, como no sul e na Amazônia, e acabaram ajudando a marcar a presença portuguesa por lá. Sabe, chega uma hora que o que acontece no chão é tão diferente do que está no mapa que não tem jeito, o mapa oficial precisa mudar. E foi exatamente isso que aconteceu. A diplomacia teve que correr atrás para oficializar o que já era um fato consumado. Aí, durante o século XVIII, veio uma série de tratados para botar ordem na casa. Teve o Tratado de Utrecht, que acertou a fronteira lá no norte com a Guiana Francesa. Mas o principal mesmo, o que mudou o jogo de vez, foi o Tratado de Madrid, em 1750. Depois dele, vieram outros só para ajustar os detalhes e confirmar as novas posses. E o Tratado de Madrid se baseou num princípio do direito romano que é super pragmático chamado uti possidetis. A ideia é simples: quem está usando é o dono. Ou seja,
A posse de verdade, a ocupação real, valia mais do que uma linha antiga no mapa que ninguém mais respeitava. Então, no fim das contas, o que os diplomatas fizeram foi só carimbar o que os vaqueiros, bandeirantes e missionários já tinham feito no braço. O Tratado de Madrid, na real, só pegou o desenho que já existia no chão e passou para o papel, tornando ele oficial e aposentando de vez a ficção da linha de Tordesilhas. E foi assim, ao longo de quase 300 anos, que o contorno do Brasil que a gente conhece foi sendo desenhado. Não foi uma coisa só, mas uma combinação de política, economia e muita gente empurrando as fronteiras cada vez mais para o oeste. Olha, a transformação é simplesmente impressionante. De um lado, a gente vê o que Portugal deveria ter segundo o Tratado de Tordesilhas. Do outro, o resultado de toda essa expansão já consolidado pelo Tratado de Madrid. A imagem fala por si só, né? Dá para ter uma noção da escala dessa marcha para o interior. Então, a grande lição aqui é que o tamanho continental do Brasil não foi um acidente de percurso, não foi sorte. Foi consequência direta da União Ibérica, que abriu a porteira, da pecuária que precisava de terra e dos bandeirantes que buscavam riquezas. Foi a política, a economia e a ação humana, tudo junto, que criaram este país gigante. Só que essa história de conquista e expansão deixa uma pergunta no ar, a pergunta bem incômoda. A gente precisa lembrar que esse território imenso foi construído em cima da destruição de missões inteiras, da escravização e do massacre de incontáveis povos indígenas. A formação desse gigante teve um custo humano altíssimo e as cicatrizes disso ecoam até hoje. El de Carneiro.